Paz e bem, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos conduza neste encontro com a Palavra de Deus. Nesta segunda-feira, celebramos a memória de São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos. Um homem simples que se tornou um gigante da fé, alimentando o povo com a palavra e a Eucaristia. A liturgia de hoje nos convida a colocarmos diante do Senhor o nosso cansaço, a nossa falta de tempo, o nosso pouco, e nos mostra que isso é tudo o que Deus precisa para transformar-nos em instrumentos da sua graça. Abertos à ação poderosa de Deus, celebremos com fé. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía no moinho ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda esta gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Exultai no Senhor, nossa força. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse
Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, vemos o povo de Israel, cansado do maná, chorar e reclamar pedindo carne. O fardo se torna tão pesado para Moisés que ele, num desabafo sincero, se volta para Deus e diz que sozinho não consegue conduzir todo aquele povo, o que tem sido um fardo pesado demais. Ele sente a fome do povo e a sua própria incapacidade de saciá-la. Ele intercede, ele pede, ele clama a Deus por uma solução. No Evangelho, Jesus se retira para um lugar deserto, mas a multidão faminta de sua presença o segue. Ao entardecer, os discípulos, vendo a necessidade do povo, se aproximam de Jesus com uma solução prática. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Assim como Moisés, eles veem a fome do povo e a sua própria incapacidade de saciá-la. Eles têm apenas 5 pães e 2 peixes, o que é como nada diante de tamanha multidão. Tanto na primeira leitura como no Evangelho, temos um intermediário que apresenta a Deus a fome do povo: Moisés e os discípulos. A resposta de Jesus aos discípulos é o coração da nossa reflexão. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus não ignora a pequenez dos discípulos, ao contrário, a valoriza. Ele pega o pouco que eles têm, ou seja, os 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos ao céu, abençoa, parte e dá aos discípulos, para que eles mesmos distribuam ao povo. Todos comem, ficam saciados e ainda sobra. Irmãos e irmãs, muitas vezes podemos pensar que os nossos dons não são suficientes para os oferecermos ao Senhor. No entanto, o que a liturgia nos diz hoje é que, ao apresentarmos ao Senhor o pouco que temos, desse pouco, Ele fará muito. Coloquemos o nosso pouco, os nossos dons, no altar do Senhor
e abracemos a nossa vocação. Coloquemo-nos a serviço. Continuemos a cantar com o salmista que Deus é a nossa força. Ele é o nosso auxílio. Ele nos alimenta com a flor do trigo e nos sacia com o mel do rochedo. Queridos, Deus não quer que ignoremos a fome do mundo, seja a fome de pão ou a fome de Deus. Ele nos convida na nossa pequenez a apresentar a Ele o pouco que temos, e Ele, com o seu poder, multiplicará. São João Maria Vianney, cuja memória hoje celebramos, era um homem que se sentia pequeno e incapaz, mas que ofereceu seus 5 pães e 2 peixes, ou seja, a sua vida, o seu tempo, o seu ministério, e Deus o usou para alimentar espiritualmente uma multidão. Nascido na França em 1786, João Maria Vianney era filho de uma família camponesa profundamente religiosa. Desde pequeno, demonstrava grande piedade e desejo de ser sacerdote, mesmo enfrentando dificuldades nos estudos e a resistência do próprio pai. Analfabeto até os 17 anos, no seminário, teve sérias dificuldades com o latim e com as disciplinas filosóficas e teológicas. No entanto, sua vida de oração, humildade e caridade conquistou seus superiores e ele foi ordenado padre em 1815. No início de sua vida sacerdotal, não tinha permissão para ouvir confissões. Passou 1 ano em treinamento para isso e se tornou um dos maiores confessores da história da Igreja. Foi enviado à pequena paróquia de Ars, onde havia pouca fé e muitos vícios. Com perseverança, oração e exemplo de vida, transformou completamente aquela comunidade de 230 pessoas. A fama de sua santidade se espalhou por toda a Europa e milhares de pessoas viajavam até Ars para confessar-se com ele. João Maria Vianney faleceu em 1859, aos 73 anos, e foi canonizado em 1925 pelo Papa Pio XI e proclamado padroeiro dos párocos do mundo em 1929. Seu corpo, encontrado incorrupto, repousa em Ars, que se tornou um centro de peregrinação. Ele é o padroeiro dos sacerdotes e modelo de dedicação pastoral. A seu exemplo, zelemos pelo serviço pastoral, rezemos pelos nossos padres e por todos os vocacionados da vida sacerdotal. Assim como São João Maria Vianney colocou o seu pouco nas mãos de Deus, colhendo e espalhando misericórdia, coloquemos também nós o nosso pouco diante do Senhor. Como Ele, sejamos fiéis nas pequenas coisas, certos de que Deus transforma o ordinário em extraordinário. São João Maria Vianney, rogai por nós. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Pai Santo, Deus de infinita compaixão, nós vos bendizemos por vossa paciência e ternura para conosco. Vós conheceis o peso dos nossos dias e a fome que nos habita. Vedes quando nos sentimos sobrecarregados como Moisés. Vos compadeceis como vosso Filho se compadeceu com a multidão. Dai-nos, Senhor, a coragem de confiar no pouco que temos. Ensinai-nos a apresentar nossos 5 pães e 2 peixes, para que a vossa graça os multiplique. Fazei de nós sinais do vosso amor neste mundo tão faminto de sentido e de paz. Pela intercessão de São João Maria Vianney, dai-nos sacerdotes santos, de coração manso, compassivo e fiel, e concede também a nós, leigos e leigas, a graça de viver com generosidade nossa missão na Igreja e no mundo. Que vejamos a fome de nossos irmãos e ofereçamos os nossos dons, por mais simples que pareçam,
confiando que em vossas mãos tudo se multiplica. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que São João Maria Vianney interceda por nós e por todos os sacerdotes. Evangelize conosco, deixe um amém nos comentários, curta e compartilhe este vídeo. Nos vemos amanhã para mais uma palavra que edifica e transforma. Uma abençoada semana, paz e bem.